Olá, pessoal! Espero que estejam bem. A proposta desse vídeo é desenvolver a prova comentada. Portanto, fiquem atentos às explicações ao longo do desenvolvimento das questões, para que não haja nenhuma dúvida em relação ao conteúdo da disciplina. Vamos lá? Questão número 1. A conta contábil de ágio na emissão de ações é considerada uma reserva de lucros. Essa questão é falsa. Por quê? Porque essa conta faz parte do grupo das reservas de capital. Nas reservas de capital nós temos ágio na emissão de ações, reserva especial de ágio na incorporação e alienação de partes beneficiárias ou bônus de subscrição. Então, o ágio na emissão de ações é aquela mais-valia registrada no momento em que tu emite o lote de ações para o mercado com um valor nominal e o ágio seria o valor que tu obteve acima desse valor nominal. Portanto, é uma reserva de capital e não de lucros, certo? Vamos para a próxima. Questão 2. As determinações contábeis das agências reguladoras governamentais devem prevalecer às normas brasileiras de contabilidade. Essa questão, pessoal, é verdadeira. Por quê? As normas brasileiras de contabilidade, elas são gerais, elas são aplicáveis a qualquer tipo de empresa, qualquer ramo de atuação. Portanto, quando uma empresa tem a sua atividade regulada ou supervisionada por agências reguladoras, nesse caso, as determinações contábeis dessas agências ou desses órgãos regulamentadores vão prevalecer as normas de contabilidade, pois essas normas elas são gerais, portanto, é verdadeiro. Questão 3. Os bônus concedidos à diretoria são considerados despesas gerais administrativas quando da apresentação da demonstração do resultado por função. Essa questão ela é falsa. Por quê? Os bônus, concedidos à diretoria fazem parte de outras despesas. Esse grupo, ele também compõe as contas de prolabore, aos administradores, participações sobre o lucro, e bônus concedidos à diretoria e qualquer outra conta relacionada a esses termos que eu coloquei aqui. Portanto, é uma questão falsa, pois nas despesas gerais administrativas a gente tem outra natureza de despesa e não bônus concedidos à diretoria. A demonstração do valor adicionado somente é apresentada no Brasil se exigida legalmente ou por um órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente. Essa questão é verdadeira, A DVA, ela está aqui, essa figura está lá no nosso e-book, e ela deve ser apresentada aqui, conforme a lei, que diz que é C, companhia aberta. E aqui, conforme a NBCTG 26, também é se companhia aberta ou se exigida por órgão regulamentador. Aí sim tu vai apresentar a DVA, ou até mesmo voluntariamente, Portanto, essa questão é verdadeira. Questão 5. Publicar as demonstrações contábeis significa distribuí-las de caráter voluntário ao público externo, podendo ser feito por meio de sites na internet, encartes, jornais ou revistas. Essa questão é falsa. Eu trouxe aqui do nosso e-book os 3 termos que são utilizados para demonstrar situações distintas que são feitas com as demonstrações contábeis. Apresentar, então, refere-se ao ato de elaborar as demonstrações contábeis e apresentar lá no órgão de registro, seja junta comercial ou cartório. Divulgar, sim, aí é de caráter voluntário, então aqui seria divulgar. Divulgar e não publicar, porque o termo publicação refere-se ao fato de divulgar de forma obrigatória, em meios de comunicação em massa. Então, são 3 ações distintas, muito importantes. E também é importante salientar aqui que as empresas, tanto que vão divulgar ou que necessariamente precisam fazer a publicação, de qualquer forma vão ter que apresentar. Todas as empresas precisam apresentar as demonstrações contábeis.
Questão 6. De acordo com a NBCTG 26, de apresentação das demonstrações contábeis, o primeiro grupo a ser apresentado no balanço patrimonial deve ser o de caixa e equivalentes de caixa. Até aqui tá ok, né, pessoal? Entende-se por caixa numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis. Verdadeiríssimo, né? Não tem erro aqui nessa afirmação. Equivalentes de caixa, aí sim, são outros tipos de disponibilidades, né? Que são aquelas aplicações financeiras de altíssima liquidez, sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, né? Então, são aplicações financeiras com características específicas, tá? Os equivalentes de caixa. Depósitos bancários disponíveis é o que tu tens em conta corrente, né? E isso aí é considerado caixa, tá? De disponibilidade imediata, caixa. Questão 7. As demonstrações contábeis possuem 5 elementos: ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. Verdade. Esses são 5 elementos das demonstrações contábeis, e lembrando que ativo, passivo e patrimônio líquido te dão a situação patrimonial de uma entidade. E já as receitas e despesas vão te trazer o quê? O desempenho, a performance, desempenho, né? Que são as receitas menos as despesas, que vai te dar o lucro ou prejuízo. A conta de ajustes de avaliação patrimonial é uma conta redutora do patrimônio líquido. Bom, pessoal, de fato, a conta de ajuste de avaliação patrimonial pertence ao patrimônio líquido, porém, não é uma conta redutora, portanto, essa questão é falsa. Ajustes de avaliação patrimonial, né, é aquela conta que recebe outros resultados abrangentes, né, que representam, e aí eu coloquei a definição aqui, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, enquanto não computadas no resultado do exercício por causa do regime de competência. Então, são aqueles lançamentos que são reconhecidos direta e temporariamente no patrimônio líquido. Tá? E aí, posteriormente, poderão, né, transitar ou não pelo resultado, ok? Então, por ter um caráter de trazer, por exemplo, algumas variações cambiais, algumas variações aqui financeiras, né, de caráter financeiro, ela pode sim apresentar um saldo credor ou devedor, né? Porém, ela está no patrimônio líquido e, por esse motivo, ela é uma conta de natureza credora, assim como todo o grupo do PL. Mas, eventualmente, ela pode apresentar um saldo negativo, né? Um saldo, no caso, devedor. Mas isso não quer dizer que ela seja redutora. Questão 9. As demonstrações contábeis são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade que reporta está em continuidade operacional. Desse modo, presume-se que a entidade não tem intenção nem a necessidade de tornar-se internacional. Isso não faz sentido. Modificar a sua atividade fim. Também não é por aí. Entrar em liquidação ou deixar de negociar. Aí sim, né? Aqui a gente está falando da continuidade operacional dos negócios, tá? Então, a entidade, a gente parte do pressuposto que ela vai continuar num futuro previsível, né? E que não vai encerrar suas atividades ou deixar de exercer a sua atividade fim, certo? Expandir os negócios para outra localidade também não faz sentido aqui nesse contexto da continuidade operacional. Portanto, a letra correta é a letra C. Próxima questão. Em janeiro de 2024, uma companhia aérea anunciou a promoção especial de Dia das Mães e vendeu, em fevereiro, 200 passagens para Porto Alegre por R$300 cada, recebidos à vista. Em maio de 2024, os aeroportos de Porto Alegre foram fechados, de modo que a companhia aérea comunicou aos clientes que as passagens poderiam ser reutilizadas em junho, sem pagamento de taxas e penalidades.
Suponha que todos os clientes viajem em junho de 2024. Nesse caso, de acordo com o regime de competência, a receita da companhia aérea relativa às vendas das 200 passagens deve ser reconhecida em que mês, né? Então, vamos parar para pensar. De fato, as pessoas viajaram em junho de 2024. Portanto, essa receita, ela deve ser reconhecida em junho, né? Porque a gente trabalha com o regime de competência e não de caixa. O regime de competência coloca que todos os registros eles devem ser efetuados quando da sua ocorrência, independentemente do pagamento ou do recebimento. Essa questão é a questão de 2024-1 do exame de suficiência da nova banca, que é a FGV. Próxima questão, também uma questão do exame de suficiência de 2024-1. De acordo com a Lei 6404, em uma sociedade empresária, as reservas de capital poderão ser utilizadas para absorver prejuízos quando? Reservas de capital. Pessoal, conforme a Lei 6404, as reservas de capital basicamente vão ser utilizadas para duas finalidades. A primeira é integralizar capital e a segunda é absorver prejuízo. Então, basicamente, essas reservas elas servem para isso, tá? Então, a pergunta, quando que vai absorver prejuízo, né? Quando não houver ações de tesouraria, não tem a ver. Quando eles estiverem acumulados a, no mínimo, 3 exercícios sociais, não existe nada que diga isso, tá? Em nenhum lugar da lei nem da norma. Estes ultrapassem os lucros acumulados e as reservas de lucros, sim, tá? Então, a absorção de prejuízos, ela deve seguir 3 passos. Primeiro, tu vai absorver prejuízo com reservas de lucros. Por último, a legal, tá? Então, aqui eu vou botar, segundo lugar, reserva de lucro, que é a reserva legal. Então, a reserva legal é a última reserva de lucro que deve ser utilizada para absorver prejuízo. E, em terceiro lugar, as reservas de capital, tá? Então, quando os prejuízos, né, ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros, todas, né, vai ter a utilização aí das reservas de capital. E uma questão importante, é sempre que a empresa optar por utilizar as reservas de capital, tá? Próxima questão, também do exame de suficiência da FGV. Uma sociedade empresária apresenta a seus usuários externos as informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Conforme a Lei 6404, essa informação deve ser incluída. Pessoal, não tem nem conversa, né? Em notas explicativas, né? Quem que apresenta? A sociedade empresária apresenta seus usuários externos. Então, ela está apresentando. Então, não é o auditor que está apresentando. O relatório da administração, ele tem uma utilidade mais livre, né, para os administradores. Mas, se vocês forem ler a NBCTG 26, o nosso e-book lá, que eu reproduzo, né, a norma lá no capítulo de notas explicativas, vocês vão ver que a questão de eventos significativos, a questão de práticas contábeis, né, as principais práticas contábeis devem ser apresentadas em notas explicativas. Em 2023, a demonstração do resultado do exercício de uma entidade apresentou uma receita líquida de 200 e lucro bruto de 150. Pode-se constatar que, na demonstração, a seguinte conta apresenta o saldo de 50 mil. Vamos ver aqui, então. Receita líquida de 200 menos o custo igual ao lucro bruto. Aqui, lucro bruto. Então, aqui a gente tem 150 mil, aqui a gente tem uma receita líquida de 200. Portanto, o custo, ele vai ser 50 mil, tá? Letra D. Pessoal,
Essa composição inicial da demonstração do resultado, que é receita líquida menos custo igual ao lucro bruto, ela é muito perguntada. A banca do exame de suficiência anterior, que é a Consulplan, ela sempre trazia a questão de DRE, envolvendo aí a questão do lucro bruto também, tentando confundir, tentando colocar que o aluno confunda a receita bruta com o lucro bruto, tá? Então, a receita bruta é aquela receita que tu vai apresentar em nota explicativa, tirar as deduções e chegar na receita líquida. Isso é nota explicativa da receita. Nós vimos em aula em bastante oportunidades, né? E o lucro bruto, portanto, ele vem da receita líquida menos o custo, tá? Então, se tu tem ali 200 e 150 de lucro bruto, a diferença vai ser o custo da mercadoria vendida. Próxima questão, também uma questão do exame de suficiência da FGV. Uma sociedade empresária apresenta o saldo de 80 mil na conta de despesas antecipadas. Nas demonstrações contábeis, essa conta é apresentada como? E aí a gente tem que saber. Um ativo no balanço patrimonial. Despesas antecipadas. Quem é que me dá um exemplo de despesa antecipada? Nós desenvolvemos em aula também. Eu falei a questão de um aluguel que tu paga antecipadamente ou um seguro que tu paga antecipadamente. O seguro ele tem vigência, por exemplo, de 12 meses, né? E aí tu pagou esse seguro já, né? Então tu tem um ativo, né? Então, primeiro tu vai fazer o registro do ativo e tu vai tirar o dinheiro do banco, né? Se tu pagou à vista. Então, tu vai debitar, vamos lá. Tu vai creditar, por exemplo, banco e aqui, despesa antecipada, os 12 meses do aluguel aqui, ou do seguro, enfim, que eu tô... o valor integral, né? Referente aos 12 meses. E aí, aos poucos, à medida que vai incorrendo, né, a utilização desse seguro, o tempo vai incorrendo, ou desse aluguel, tu vai baixar 1/12 para o resultado do exercício. E aí, o que tu vai fazer? Credita a despesa antecipada, certo? E debita despesa com seguro ou com aluguéis. Tá? E aí tu vai baixando um pedacinho por vez disso aqui lá pro resultado do exercício, de acordo com o regime de competência. Então, não esqueçam que despesas antecipadas devem ser registradas no ativo. Questão 15. A companhia Alfa apresenta as seguintes contas de patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2023. Aí a gente tem aqui várias contas de patrimônio líquido. Considerando que a companhia apurou um prejuízo líquido de 260 em 2023 e que possui como política absorver o máximo de prejuízo possível, a nova composição do PL após a absorção do prejuízo é de. Então vamos lá. A gente tem aqui a ordem de absorção de prejuízo. Primeiro, reservas de lucro. Segundo, reserva legal, que também é uma reserva de lucro, mas ela deve ser a última a ser utilizada. E terceiro, as reservas de capital, tá? Ali no enunciado diz que a empresa deseja absorver o máximo de prejuízo possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro identificar as contas de reserva de lucros, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, reserva de lucro, ações em tesouraria, não é. Capital social, não é. Reserva estatutária de lucro, reserva legal é de lucro, mas aqui ela tem que ser a última a ser absorvida. Gastos na emissão de ações, tá? Isso aqui faz parte do patrimônio, do patrimônio líquido ali, né? Do capital. Reserva para contingências é de lucro. Ágio na emissão de ações é uma reserva de capital, sim, tá? Então, essa aqui é uma reserva de capital que eu vou usar depois. E ajuste de avaliação patrimonial não faz parte das reservas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho com um prejuízo do exercício. Então, o que eu vou fazer aqui? É de 260, né? E aí, eu vou começar a absorver. Então, eu vou aqui, ó,
Eu vou somar todas as minhas reservas de lucros, tá? Então, eu tenho 40 mais 60 dá 100, mais 48. Eu tenho 148 aqui das 3 reservas. Eu vou botar aqui o grupo para facilitar. Reserva de lucros, né, menos a legal ali. Então, eu vou ter 148. Então, eu teria aqui as minhas reservas de lucro 148, né? Saldo inicial. Então, eu pego 148 aqui. Então, lançamento 1, certo? Lançamento 1. Quanto que sobra aqui? Sobrou um prejuízo de 112, certo? Agora, eu vou vir com a minha reserva legal. Quanto que eu tenho da minha reserva legal aqui? 50, certo? Então, eu tenho aqui 50 de saldo inicial. Eu vou, então, zerar aqui, eu preciso dela, vou chamar de lançamento 2 e vou botar para cá, 50 lançamento 2. E ainda assim, eu não consegui absorver todo o meu prejuízo. Fiquei com um saldo de 62. Eu tenho 62, então agora sim, eu tenho ágil na emissão de ações de 90. Vamos botar aqui, ó, ágil na emissão de ações. Eu tenho aqui 90 SI, certo? Eu preciso só de 62. Vou chamar de lançamento 3. Então, eu vou ficar aqui com 0 e aqui eu vou ficar com 28. Tá? Então, eu vou voltar aqui nas minhas alternativas e vou ver que tenha, né, ágil na emissão de ações no valor de 28 aqui. Ficamos com 28 na conta, né? Que é uma reserva de capital. Então, qual a alternativa que eu tenho? Ágil na emissão de ações de 90, aqui já está errado. Aqui nem tem, né? Reservas de capital. Ágil na emissão de ações no valor de 28. Aqui no valor de 90. Então, eu já sei que a alternativa é C. Capital social, ele se manteve, né, pessoal? Gastos na emissão de ações também não se mexeu. Tá certo? Ações em tesouraria não se mexe, né, nesse caso. Ajuste de avaliação patrimonial não mexemos também, né? Continuamos, então, um ajuste de avaliação patrimonial no valor de 100, não mexeu, e um ágio na emissão de ações no valor de 28, certo? Vamos para a questão 16. A companhia Beta S.A. apresenta um saldo de capital social de 2.000 e ações em tesouraria no valor de 1.000. Durante o ano de 2023, foram efetuadas as seguintes movimentações em seu PL. Compra de ações no valor de 600, emissão de ações no valor nominal de 1.200 com ágio de 300, o custo da operação foi de 50, venda de ações em tesouraria no valor de 80 e integralização de capital com reserva de capital no valor de 120. Considerando apenas as informações prestadas, a posição do patrimônio líquido da companhia Beta em 31/12/2023 é D. Então, eu tenho aqui, ó, um capital social no valor de 2.000. Aí temos ações em tesouraria. Ações em tesouraria é uma conta redutora de patrimônio líquido. Elas representam aquelas ações que a companhia tem dela mesma. Então, ela foi no mercado e comprou ações dela própria. Então, para isso não ficar duplicado no patrimônio líquido, porque essas ações já estão no capital social, né? Quando ela emitiu esse lote, essas ações que ela compra fica numa conta redutora. Então, ela tem aqui um saldo de ações em tesouraria no valor de 1.000, certo? Então, a gente tem os dois saldos iniciais aqui. Aí, o que ela fez? Comprou ações em tesouraria. Pessoal, quando tem compra e venda de qualquer coisa, o ideal é a gente sempre raciocinar pelo banco. Tá? Então, banco. Tu compra alguma coisa, sai dinheiro do banco. Tá? Então, tu tirou dinheiro do banco, vou chamar de lançamento 1. E vou, daí, como eu acreditei banco, eu preciso debitar, daí ações em tesouraria. Lançamento 1. Certo? 2. Emissão de ações no valor nominal de 1.200 com ágio de 300 e custo de 50.
Quando eu faço a emissão de ações no mercado, eu devo registrar pelo valor nominal lá no meu capital social. Então, eu tenho aqui 1.200. Vou chamar de lançamento 2, né? E eu tenho 300 de ágio, que é aquela mais-valia paga, né? Além do valor que foi negociado inicialmente do valor nominal. Então, o ágio na emissão de ações não deve ficar numa conta de capital social, e sim numa reserva de capital chamada de ágio na emissão de ações, ok? Ágio na emissão de ações. Então, eu tenho aqui 300. Eu vou continuar com 2 aqui, tá? Vou continuar com o lançamento 2, porque eu ainda não terminei minha transação. Então, eu tenho um crédito aqui de 1.200 mais 300 de 1.500. Então, eu tenho 1.500 de registro, então, de entrada no banco, mas eu tive ainda um custo nessa transação, que foi de 50. Então, eu vou trazer aqui uma conta chamada de custo de emissão de ações, que é uma conta redutora do grupo de capital social. Então, esse custo foi de 50. Opa! Que é uma conta redutora do capital social. Então, foi 50, lançamento 2. Tá? Então, eu tenho 2 créditos no valor total de 1.500 e um débito no valor de 50. Então, eu tenho um valor para colocar no banco de 1.450, certo? Então, entrou no meu banco, na verdade, 1.500 menos 50, então 1.450. Tá? Lançamento 2. Então, eu tenho 1.500 para conferir, 1.500 de crédito lá conferindo, ok? Então, essa transação foi a transação 2. Venda de ações em tesouraria no valor de 80. Tu vende alguma coisa, entra dinheiro no banco, certo? 80. No valor aqui, lançamento 3, entrou. E aí, saiu de ações em tesouraria. Certo? Um débito e um crédito. Quarto lançamento, integralização de capital com reserva de capital no valor de 120. Qual é a única reserva de capital que eu tenho aqui? Ágio. Ela é a única reserva de capital. Então, eu integralizei com ágio, então eu vou tirar do ágio 120 no lançamento 4 e vou colocar 120 aqui, lançamento 4. Com isso, eu fecho aqui os meus saldos das minhas contas para saber como é que eu fiquei. Quanto que eu fiquei de capital social? Aí eu tenho o meu custo na emissão de ações, que eu fiquei com 50. O meu capital social aqui ficou quanto? 3.320, isso? 3.320, ok? Eu tenho um ágio na emissão de ações no valor de quanto que eu fiquei aqui? Quanto que eu fiquei aqui com o valor de 180, certo? Fiquei com 180 a crédito, 180. Ok? O banco não me importa porque ele quer saber, né, quanto que eu fiquei, minha posição do patrimônio líquido. Minhas ações em tesouraria aqui, quanto que ficou? Eu tenho 1.600 menos 80, tá? Então, 1.520. Então, aqui, ações em tesouraria, 1.520, tá? Essa é a minha posição do patrimônio líquido após todas essas movimentações. Vamos achar a questão correta aqui. Tenho capital social 1.320. Não, né? 3.320 seria, né? Ou tu poderia ter o capital social se quem elaborou a questão pudesse estar falando do grupo de capital social, daí tu diminuiria o custo, tá? Capital social de 750, 800, 1.270. Tá, pessoal? Portanto, a gente não tem alternativa correta aqui,
certo? Então, essa questão aqui, eu não tenho alternativa correta, eu devo ter me passado aqui no momento em que eu fui elaborar as questões. Portanto, essa questão, essa questão vai ser anulada, na verdade, ela vai somar no conceito de cada um de vocês, lá na nota final desta prova, tá? Questão 17. Considere as seguintes informações sobre o encerramento do exercício de 31 de dezembro de 2023 da Companhia Gama. Ela apurou um lucro de 80, remunerou os administradores, possui prejuízos acumulados no PL no valor de 48. Sua política expressa em estatuto considera a distribuição dos percentuais de participação nos lucros de 5% para empregados, 8% à diretoria e 3% aos debenturistas. Então, o que essa questão quer saber? O total de despesa com participações. Então, vamos fazer esse cálculo. Primeiro, eu devo pegar o lucro líquido e deduzir dos prejuízos acumulados que tem lá no PL. Então, eu estou numa base de cálculo, eu não estou dentro da contabilidade fazendo o lançamento, tá? Então, eu tenho lá um lucro de 80 e eu tenho que tirar os meus prejuízos acumulados. Lembrando que esse lucro que veio lá da DRE, ele é após o imposto de renda e a contribuição social, tá? As participações é o último lançamento a ser feito. Então, a gente tem aqui os prejuízos acumulados no valor de 48 mil. Então, vamos chegar na primeira base de cálculo. Fiquei com 32 mil. A Lei 6404 determina também a ordem que essas participações elas devem ser calculadas, iniciando, então, com os debenturistas. Então, aqui eu vou aplicar 3% para os debenturistas. Vamos ver quanto é que dá. Ficamos, então, com uma despesa com participações para os debenturistas de 960. E aí eu fico também agora, eu fico agora com um novo subtotal, 31.040, tá? Aí depois dos debenturistas eu devo calcular os empregados. Então essa ordem ela é determinada na lei, mas os percentuais não. Então 5% para os empregados vai me gerar uma despesa de 1.552. Certo? Ficando 29. R$488. Aí eu tenho uma participação aqui para a diretoria de 8%. 2.359. Com 0,4, tá? Só que o que acontece? Aqui diz que a Companhia Gama remunerou os administradores em R$2.000. O que a Lei 6404 diz para nós? Que é possível atribuir participação nos resultados para os administradores, mas não pode ultrapassar o valor da remuneração anual deles. Portanto, aqui eu tenho uma participação de 2.359, porém, já foi, a remuneração anual deles é de 2. Tá? Então, eu vou poder remunerar aqui, ao invés deste valor, apenas 2.000, tá? E aí, o total das despesas com participação vai ser vai ser 960 mais 1.552 mais 2.000. 4.512. Como é que funciona aqui? Debita despesa com participações e credita participações a pagar. Aqui é passivo e essa despesa com participações é resultado. E vai na conta lá de outras despesas. Lembra que teve uma questão aqui sobre os bônus, né, da diretoria e o Prolabore também entra tudo em outras despesas, a participação aqui também entra em outras despesas, tá? Então, a alternativa correta, vamos voltar aqui para a questão, é 4.512, tá? Letra C.
Questão 18. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro de 2022 um PL composto pelo capital social no valor de 500, somatório das reservas de capital no valor de 100 mil e reserva legal no valor de 40. Em 31 de dezembro de 2023 apresentou as seguintes informações. Lucro líquido do exercício de 900, reserva legal será 5% do lucro líquido, a empresa deseja constituir o menor valor possível, e o dividendo mínimo obrigatório será 30% do lucro ajustado, conforme a lei. Que lucro ajustado é esse? É 30% sobre o lucro menos a reserva legal. Sempre vai ser, conforme a lei, tem que tirar a reserva legal da base do dividendo, tá? Considerando essas informações, o valor a ser distribuído como dividendo mínimo obrigatório foi D, né? Vamos fazer o cálculo então. Para eu fazer o cálculo então dos dividendos, eu já estou no momento que eu já levei o meu lucro lá para o meu patrimônio líquido, certo? Então eu estou nesse ambiente de patrimônio líquido. Lá no patrimônio líquido, após o encerramento, né, eu tenho que fazer as destinações do resultado. Então, as destinações para reservas e destinações para dividendos, né, para os dividendos. Tem que remunerar os meus acionistas, né, eles investiram na minha empresa, compraram ações, né, são sócios, então eles precisam ter essa remuneração. Bom, pessoal, então, a partir disso, vamos fazer o cálculo, então, da reserva legal. Tá? Então, eu tenho dois limites. O primeiro limite diz que a reserva legal ela não pode ultrapassar 20% do capital social. Então, eu vou botar aqui, ó, 20% do capital social, que é, no caso, 100 mil, tá? Eu tenho aqui 500 mil de capital social. O segundo limite diz que o saldo da reserva legal, somado das reservas de capital, não pode ultrapassar 30% do capital social. Então, eu preciso saber quanto é que é 30% do capital social. Vai dar 150 mil, ok? Então, eu tenho esses dois limites. Então, a reserva legal ela é calculada com base no lucro líquido, né, que é 900 mil aqui. Então, eu vou pegar aqui quanto é que é 5% do lucro líquido. 5% dos 900. Tá? É 45 mil. Então, vamos lá. Então, eu já tenho um saldo inicial de reserva legal de 40, né? Então, eu vou ter aqui 85 mil. Vamos pegar aqui o saldo inicial da reserva legal, que é 40 mil. Então, eu vou fazer o cálculo, aqui seria a reserva legal 5%, e aqui é o meu saldo inicial da reserva legal. Se eu lançar tudo, eu vou ter 85 mil. Eu vou estar dentro dos limites. Mas o exercício apresentou que a empresa deseja constituir o menor valor possível, né, de reserva legal. Então, eu vou fazer o cálculo aqui desse segundo limite, né, que é, no caso, 150 mil. O segundo limite diz, então, que o saldo da reserva legal, que eu vou pegar, então, os 40 mil, que é o saldo inicial da reserva legal, mais as reservas de capital, que vai dar quanto? Tá lá, ó, 100 mil. Então, eu fiquei com 140 mil. Não pode passar 30% do meu capital social. Portanto, se eu lançar o valor de 10 mil, que é essa diferença aqui, eu vou estar de acordo com a lei. Então, ou eu lanço 10, ou eu lanço 45. A empresa deseja lançar o menor valor. Portanto, eu vou lançar 10 mil. E eu vou ficar aqui, então, eu vou botar lucro líquido de 2023. Eu vou ter aqui, ó, vamos fazer os razonetes. Eu vou ter um lucro aqui de 900 mil. Eu vou tirar aqui o valor, então, de 10 mil, certo? Porque eu vou compor a minha reserva. Aqui, ó, reserva legal, porque ela já tem 40. Então, eu vou botar lançamento A, que eu lancei mais 10.
lançamento A. E aí, lançando esses mais 10, eu chego no meu limite de 150 mil, né? Eu quero lançar o menor. Então, aqui eu fiquei com 50 mil de reserva legal. Ok. Agora, aqui eu fiquei com um saldo de 890 mil. Essa é minha base do dividendo. E o dividendo diz que é 30%. Por que lucro ajustado? É ajustado pela reserva legal. Então, eu vou ver quanto é que dá 30% de 890. 30% de 890 vai dar o quê? 267 mil. Lançamento B. Para onde vai isso aqui? Para o passivo, né? Então, vai para o passivo. Tu tira daqui do lucro e vai direto para o dividendos a pagar no passivo, 267 mil. Portanto, pessoal, a resposta dessa questão é letra D, 267. Próxima questão, questão 19, do exame de suficiência de 2022-2, questão 1, lá da Consulplan. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro os seguintes saldos na conta de PL, né? Então, eu tenho ali uns saldinhos. Durante o exercício de 2023, ocorreram os seguintes eventos. Aumentou a reserva, teve o lucro, teve proposta para destinação, para constituição das reservas, né? Teve dividendo. Aí, considerando, né, essas informações, é possível afirmar que a DMPL apresentada é D. Vamos deixar aqui a minha DMPL um pouco mais aumentada, né? Um pouco maior, para que a gente possa fazer essas movimentações. Primeiro lugar, o que eu tenho que fazer em relação à DMPL, tá, pessoal? Tem os saldos iniciais? Vamos iniciar registrando os saldos iniciais. Então, eu tenho capital social. Vamos lá, saldo inicial. Primeira coisa que se faz. 60. Reservas de capital, 15. Reservas de lucros, 5. Lucros ou prejuízos acumulados. Essa empresa aqui tem lucro acumulado. Tá? Igual a 90 mil. Sempre confere, porque pode ter alguma conta aqui que é redutora, então o total aqui tem que bater com o somatório. 75, 80, 90 mil, tá? Pessoal, não é comum a gente ter lucro acumulado, tá? É porque é uma questão do exame e, enfim, se tem um saldo inicial lá, tu considera, tá? Ó, aumento de capital por incorporação de reserva de capital. Então, tu tirou da reserva de capital 15 e fez o quê? Aumentou capital. 15. Lucro líquido de 40. Cadê o lucro? Lucro líquido aqui de 40. Tá aqui. Esse lucro, ele vem lá da ARE, né? Da apuração do resultado. Então, é um ingresso, eu não tenho movimentação aqui entre contas de patrimônio líquido, simplesmente ingressou. Reservas de lucros e dividendos, vamos ver. Proposta de destinação de lucro para a constituição das reservas de lucros no valor de 6 mil. Então, eu vou tirar daqui 6 mil e vou botar para as reservas de lucros. Digamos que eu esteja constituindo reserva legal e tudo. Depois, para dividendos obrigatórios. O que diz lá na questão? 20 mil de dividendos obrigatórios. Então, eu vou tirar 20 mil aqui. E para... Opa! Tá certo. Para onde eu vou levar esses meus dividendos? Para o passivo. Então, eu não tenho movimentação aqui dentro também, tá? Então, eu estou tirando do meu patrimônio levando para o patrimônio líquido e levando lá para o passivo. Então, eu fiquei com saldo final aqui, ó, 75 mil. Ó, é uma batalha naval. Aqui, 0. Aqui, eu fiquei com reservas de lucros de 11. Aqui, eu fiquei com quanto? 50 menos 26, tá? Então, eu fiquei com 24 mil. E aí, se eu somar essa linha aqui, vai me dar, somando essa linha, vai me dar 110 mil. Aqui na lateral é 0, se eu somar aqui, né? Se eu somar aqui, eu tenho 40.
Se eu somar aqui, eu tenho 0, e se eu somar aqui, eu tenho uma saída de 20. Então, pessoal, esse somatório e esse somatório tem que fechar em 110. Então, vamos ver. 90 mais 40 dá 130, menos 20, 110. Bom, pessoal, então a alternativa que representa aqui a nossa DMPL é saldo final do PL da DMPL de 110, a gente viu que a coluna e a linha formam 110, que é o total final do PL, né, desse ano, e lucros acumulados ali, valor de 24. Então, a única alternativa que tem valor válido é a letra C. Última questão. Determinada empresa apresentou as seguintes movimentações obtidas na DMPL. Considerando exclusivamente tais informações, né, o total do resultado abrangente. Então, essa questão está cobrando o resultado abrangente. Então, conforme a legislação, né, os componentes dos outros resultados abrangentes incluem, está lá no e-book, variações na reserva de reavaliação quando permitida por lei, ganhos e perdas atuariais de plano de pensão, ganhos e perdas derivados na conversão de demonstrações no exterior, ganhos e perdas de investimentos, né? Operações de hedge, são movimentações aqui extremamente específicas que vocês vão aprender mais para frente, tá? Então, como a gente desenvolve essa questão aqui sem precisar saber os pormenores da norma? A gente vai ver, por eliminação, o que não compõe aqui uma movimentação que a gente sabe que não compõe outros resultados abrangentes, porque compõe as outras contas que a gente conhece, tá? Bom, então, pessoal, vamos identificar. A gente tem que pensar assim, ó, resultado abrangente do período. Lembra como faz a DRA? A DRA, ela vem do lucro líquido, mais ou menos outros resultados abrangentes, certo? Então, eu tenho um lucro líquido de 17 mil, e aí eu devo identificar os outros resultados abrangentes, né? Então, aqui, aumento de capital, não. Ganhos com planos de pensão, sim. Né? Reservas de lucros, não. Conversão de demonstrações, sim. Ações em tesouraria, não. Receitas não realizadas com instrumentos financeiros, sim. Ações em tesouraria, não. Dividendos não tem nada a ver também. Integralização movimenta capital. Dispêndios de emissão de ações são aqueles custos na emissão de ações, redutora do capital social, e parcela efetiva de perdas, né, de instrumentos de hedge. Então, somado ao lucro líquido, que é esse aqui, eu preciso colocar ganhos de 870, mais ganhos de 270, mais receitas ali 300, e perdas, aqui eu tenho que diminuir 620. Tá? Então, o total desse somatório dá 820, mais, no caso, 17 de lucro líquido, certo? Então, alternativa correta, letra B. Então, é uma questão de DRA. Bom, pessoal, eu espero que essa explicação da prova aí tenha servido para que vocês pudessem recapitular, né, tudo que vocês estudaram e que não fique dúvidas, né, justamente porque vocês estão indo aí para Contabilidade Societária 2, na sequência Societária 3, e todas esse novo conteúdo que vocês terão nas próximas societárias dependerão desses conhecimentos aqui de Societária 1. Assim como nessa disciplina, nós precisamos também da base de contabilidade introdutória e intermediária. Então, essas disciplinas de contabilidade, especialmente entre introdutória e Societária 3, representa, né, uma cadeia base para o curso, para depois tu estudar as especificidades, depois tu vai estudar custos, né? Depois tu vai estudar outras especificidades da contabilidade, que todas elas vão depender desse conhecimento, dessa espinha dorsal, né, que eu costumo dizer, da contabilidade, que vai de introdutória a Societária 3. Certo? Espero que tenham ficado mais claras, né, essas informações, e desejo uma ótimas férias a todos vocês, e como eu sempre digo, podem contar comigo sempre que vocês precisarem, que a Prof. Mari vai estar sempre aqui à disposição, tá bom? Um abraço e até mais!